Pessoal, hoje estamos aqui com o Silvano Tolentino, que agora acredito eu que posso chamar de Silvano Quero Pizza, né? Quero Pizza. Isso aí. Nossa sabatina terá duração de 30 minutos sem cortes. O pré-candidato terá acesso a 2 minutos para fazer uma breve apresentação inicial. A pergunta Covid-19, em que ele terá 3 minutos para poder dissertar sobre o tema. 7 perguntas tema, em que o pré-candidato terá 3 minutos para poder falar um pouco sobre cada pergunta. E também uma pergunta de um seguidor, em que ele terá 2 minutos para poder respondê-la. Para finalizar, 2 minutos para fazer as considerações finais. Hoje estamos aqui com o Silvano Tolentino, que tem 48 anos, formado em Direito pelo FMG Unimontes, empresário e proprietário do grupo Quero Pizza, além de ser presidente da ABB e neste ano ter se filiado ao partido Podemos e que hoje é pré-candidato à Prefeitura de Montes Claros. Silvano, nos conte um pouco sobre a sua história e por que você deseja ser prefeito de Montes Claros. Vamos lá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, Miguel, enfim. A nossa história é uma história de luta, né? Começamos muito cedo ainda, com 15 anos como office boy no Banco do Brasil, passamos no concurso, posteriormente exercemos vários cargos aí de gerenciamento em Brasília, Distrito Federal, Belo Horizonte, até Montes Claros, né? Então sempre buscando trabalhar, encontramos a oportunidade de empreender e naquele momento não, né, nos furtamos as nossas responsabilidades e tivemos a oportunidade de começar ainda pequeno, com uma portinha de entrega, um delivery, com a Quero Pizza. E de lá para cá, a Quero Pizza cresceu bastante. Hoje nós já temos 7 unidades em Montes Claros e Uberaba. Nós temos também, né, hoje aproximadamente 200 empregados, enfim, gerando emprego e renda. E a gente percebe que tem muito a se fazer, né, na nossa cidade, para a gente construir uma sociedade melhor, buscar profissionalizar a política, sair dessa política antiga, né, dos conchavos, da velha prática, da utilização do público em benefício do privado, que acabam gerando consequências para a gente mesmo no futuro, né? Então, dar a nossa cara, não nos calar diante de tanta situação desfavorável à nossa população que a gente vê hoje. Esse, né, é o nosso objetivo, é o que nos motiva, né, a entrar para a vida pública. Até porque a gente sabe que quando a gente se cala, os maus tomam conta e as consequências ruins voltam para a gente. Eu já sofri muito disso, eu sei como funciona uma má gestão. A gente acha que a má gestão ela se limita ali ao público, mas quem paga a conta, quem paga o pato sempre é o empresário, é o empregado que perde o emprego, enfim, é a sociedade de maneira geral. Então, nós precisamos corrigir isso, né? A gente está vendo a nível de governo estadual o Zema, né, o próprio Bolsonaro, que apesar de já ter uma trajetória política de deputado, mas ele entra na política, né, para presidente da República como um viés diferente, a população enxerga nele um discurso diferente do que sempre viu aí na nossa sociedade. Então é esse tipo de comportamento que nós precisamos ter. Pessoas com esse perfil, né, com essa identificação de se fazer uma sociedade, de construir com responsabilidade e sem amadorismo. E é para isso que a gente propõe, e é para isso que a gente está colocando o nosso nome aí como pré-candidato a prefeito de Montes Claros. Então, pessoal, agora a gente vai à pergunta Covid-19, que foi uma pergunta feita a todos os demais pré-candidatos. A mesma pergunta. Silvano, como lidar com as consequências da pandemia do coronavírus nos âmbitos da saúde, educação e economia municipal com o menor impacto possível na vida das pessoas? A pandemia ela trouxe impactos nas diferentes regiões do Brasil, né? Montes Claros é uma região que está sofrendo pouco. Se a gente verificar, essa semana Montes Claros já está na onda verde, né, do programa Minas Consciente. Então, nós temos que analisar os números e a gente percebe que os números de Montes Claros a nível de contaminação e a nível de óbitos são números bons, mas a gente percebe também que a economia ficou muito parada. Então, nós vamos ter o aspecto econômico muito abalado, principalmente quando os programas governamentais, né, os programas de auxílios emergenciais, eles se encerrarem, e deve estar se encerrando agora no final de 2020. O que a gente precisa fazer? Primeiro, incentivar, buscar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como um agente fomentador, né, principalmente para os pequenos negócios, que vão ser aqueles negócios que mais vão sofrer os impactos negativos na economia. As grandes empresas normalmente têm capital de giro, elas conseguem segurar e passar por um momento, e quando não tem capital de giro, elas têm acesso a crédito, tudo se facilita, né? Ou fica menos difícil, né? Porque fácil não dá para ninguém. Então a economia, a gente tem que fazer a nossa Secretaria de Economia, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, de fato funcionar e buscar esse incentivo, buscar ação efetiva e, principalmente, buscar os projetos de desenvolvimento que já estão em curso ou estavam em curso antes na nossa cidade, para que essas empresas, né, que estavam para se instalar na nossa cidade,
né, como é o caso recente agora da Havan, que já retomou as obras, para que elas possam incrementar essas ações. O aspecto social também, a gente vai ter um sofrimento muito grande, então nós precisamos de políticas compensatórias mais agressivas. O que a gente chama de política compensatória? O Bolsa Família é um tipo de política compensatória, que compensa ali uma lacuna deixada pelo governo, né, num lapso temporal. Então nós precisamos buscar também na Secretaria de Ação Social um grande incentivo. E como que a gente pode fazer isso? Porque os recursos são escassos, é muito fácil falar em fazer muitas coisas, mas na hora H fala, não tem orçamento, não tem dinheiro, o município perdeu a arrecadação e perdeu, porque as empresas perdem, não tem faturamento, consequentemente não tem imposto recolhido, e não tendo imposto recolhido, também os cofres públicos têm, né, o seu orçamento diminuído. Então o que a gente precisa fazer? Utilizar a grande vocação de Montes Claros. A gente tem rodado, a gente tem aí voluntários, nós temos muitas redes de assistência social que hoje trabalham. Então a gente precisa impulsionar essas ações sociais, impulsionar essas instituições, até mesmo a nível de regularização, de criação de CNPJs, enfim, maximizar através dessa rede de voluntariado as ações compensatórias, para que a gente possa minimizar no curto espaço de tempo, para que a gente possa minimizar essas ações. A saúde, a gente sente hoje o problema da falta de leito hospitalar. A própria paralisação é fruto da falta de estrutura de saúde, né? Mas a gente percebe que Montes Claros hoje tem aí os leitos que estão sob controle no caso do Covid, mas tem as cirurgias eletivas que foram suspensas. Então a gente vai ter aí uma demanda reprimida num determinado momento, e essa demanda reprimida a gente tem que cuidar, até mesmo se a gente tiver que estender horários de atendimento, enfim. Com criatividade, muita ação e muito dinamismo, né, a gente vai conseguir aí minimizar e até resolver os problemas causados pela Covid nos âmbitos citados. Educação, saúde, né? Na educação também vai sofrer. Quantos o município parou, né? As crianças pararam de estudar, então é muito desafio pela frente. Vamos lá. Agora a gente começa a série de perguntas tema, e o primeiro tema é saúde. Lembrando, Silvano, que você terá 3 minutos para responder a cada uma dessas perguntas, tá? A nossa primeira pergunta é: na sua opinião, levando em consideração a verba destinada para infraestrutura na área da saúde, seria viável a construção de hospitais ou a ampliação das estratégias de saúde da família? Pois é, o tema saúde, normalmente as pessoas elas gostam de resolver o tema saúde com ações corretivas. A gente sabe que não tem jeito, se você está andando ali na rua, é atropelado, não tem como. Você tem que ir para o hospital, você tem que ter uma estrutura de saúde para te atender e minimizar os impactos daquele atropelamento. Não tem como ser diferente. Então aí você tem ação corretiva. Mas a gente precisa, sobretudo, para até não inchar o sistema de saúde ou não inchar o custo da saúde na cidade, com ações corretivas, nós precisamos cuidar das ações básicas na origem. Então a gente não precisa, para evitar a consequência, vamos cuidar da causa. E como que se faz isso? Nós temos, por exemplo, recentemente aqui no governo Bolsonaro, nós tivemos sancionado o marco regulatório do saneamento básico. Quantas pessoas hoje dependem no futuro de uma saúde, de uma assistência maior à saúde? Por quê? Porque lá atrás não tiveram saneamento básico, não tiveram um cuidado. Quantas pessoas hoje também dependem da saúde porque não foram nutridas adequadamente, porque não tiveram alimentação na infância? Então a gente precisa também cuidar da causa disso aí. Então a saúde, quando hoje as pessoas tratam, e é um tema recorrente vamos fazer hospital, é importante o hospital, vamos crescer o sistema de saúde, é importante também quando necessário, mas principalmente a gente tem que tratar os números e enxergar nos programas de saúde da família, nos programas de atenção básica à saúde, um grande meio de se eliminar as ações corretivas futuras, e deixar apenas as ações que não tem jeito, como o caso do atropelamento que eu citei aqui. Para que aí a gente, não inchando o nosso sistema de saúde, nós possamos ter uma eficácia na gestão do sistema com um custo menor, ou seja, uma gestão profissional onde se previne a doença e no futuro não vamos ficar refém de ter que criar grandes estruturas de saúde, grandes estruturas também que servem para a corrupção. Porque a saúde, infelizmente, na saúde, assim como em outras áreas, a gente tem um câncer da corrupção atuando. Vamos cuidar na origem, vamos estruturar o sistema. Montes Claros não tem ainda um hospital para atendimento em alta complexidade
A gente tem o Orfeu de Quadros, mas é um hospital que não atende alta complexidade, média complexidade. Enfim, a gente precisa de usar esse sistema que hoje tem, que não é público municipal, é um sistema que funciona aí com emendas, com recursos do SUS, né? Precisamos criar também um sistema atendimento com hora certa, com dia certo, digitalizar. Tem muita forma de se resolver. O que a gente tem é atitude e pensamentos modernos, pensamentos de empreendedor, porque assim a gente consegue resolver minimizando, né, esses impactos inicialmente e resolvendo no futuro. Pessoal, o tema agora é educação, mais ligada à área da cultura. Silvano, durante anos a Prefeitura de Montes Claros paga fortunas para artistas se apresentarem no Parque de Exposições no dia do aniversário da cidade, enquanto nossos artistas formados pelo Conservatório não são valorizados. É possível conceder esse espaço a eles e valorizar os nossos artistas? Veja bem, tudo tem que ter um início, né? Os artistas que hoje são famosos, um dia eles foram, né, iniciantes. E nós estamos vendo aí recentemente nas redes sociais vídeos de Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara, Simone Simaria, enfim. Vários artistas na época que quem vê hoje o sucesso, né, não acreditava que fariam tanto sucesso em função do que foram no passado. Mas enfim, eles começaram lá e Montes Claros tem esse grande problema. E eu posso falar isso porque na nossa empresa, nós por vários anos, né, tivemos a valorização dos artistas da cidade através de música ao vivo, enfim, com vários dos artistas que hoje fazem sucesso aqui em Montes Claros e região. Então a gente tem esses artistas hoje fazendo sucesso nas cidades do norte de Minas, sul da Bahia, outros até têm feito sucesso em cidades como Goiânia, mas em Montes Claros eles não recebem esse espaço. É difícil entender por que o gestor público não consegue, na nossa cidade, fazer com que sirva, né, até de motivação esse espaço, né, essa doação de um espaço para os artistas da cidade. E isso gera até um problema de visibilidade da nossa cidade, porque veja bem, hoje a gente tem os artistas famosos hoje no núcleo de Goiânia, no núcleo da Bahia, né, artistas das grandes capitais, mas a gente não vê falar aqui do interior, do norte de Minas, porque lá no início não foi dada a devida oportunidade, não foi dado o devido espaço. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para mostrar que é possível, a gente deve dar o espaço, sobretudo para que a nossa cidade no futuro e com o sucesso desses artistas locais, a nossa cidade venha a ter visibilidade. E que a partir daqui a gente seja, né, um celeiro, né, de talentos, como a gente pode falar aí, né, no esporte de base, quando um jogador de futebol criança, a gente tem hoje o sucesso de Nicão lá no Atlético Paranaense, da nossa cidade, e é um orgulho e traz visibilidade. Temos outros atletas hoje daqui de Montes Claros também, que buscaram um espaço, já que aqui em Montes Claros a gente não tem um incentivo adequado ao esporte, que buscaram um espaço e conseguiram esse espaço, né, na Europa. O próprio Túlio de Mello, né, foi criado com a gente lá na ABB, um grande atleta. Não tiveram espaço em Montes Claros, buscaram, mas o resultado foi trazer visibilidade para a nossa cidade. E quando traz visibilidade, também traz recursos para a nossa cidade. Né? Eles fazem sucesso, a gente tem que partir de algum lugar. Então a prefeitura ela tem que ser sim, né, uma grande incentivadora, tanto do esporte, quanto da cultura, quanto dos artistas locais, para que esses artistas se tornem sucesso no futuro, para que facilite o sucesso no futuro e, consequentemente, a gente tenha visibilidade e retorno financeiro, porque o dinheiro dos artistas, os recursos que serão gerados, com certeza voltarão para investimentos na nossa cidade. Então, é nesse caminho que a gente tem que levar. Ok. O tema agora é empreendedorismo. Silvano, é possível reduzir a carga tributária municipal como proposto em 2016 pelo atual prefeito Humberto Souto, que disse que iria remover a taxa de lixo e não removeu? E o ITBI, Imposto sobre Transição de Bens Imóveis, é possível reduzi-lo ou acabar com ele? Veja bem, a gente tem uma legislação que eu até desconheço qual foi a motivação do prefeito atual ter prometido acabar com a taxa de lixo lá na eleição anterior, porque ele não podia fazer isso. Existe uma vinculação de receitas. Então, é difícil a gente prometer algo que a legislação não permite que ocorra.
né? Então, ali, naquele momento, claro, e eu acredito que nessa eleição isso aí deve voltar à tona esse assunto, ali foi um grande ponto, né, de enganação do eleitor. Eu só vejo dessa forma. Ou, aí eu quero até acreditar que foi falta de conhecimento, né, do nosso prefeito quando ele prometeu acabar com a taxa de lixo. Agora, um prefeito que já foi ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, ele realmente mostrou, né, um amadorismo muito grande, né, nessa promessa. Então eu prefiro acreditar de boa fé que ele de fato queria acabar com a taxa de lixo, mas naquele momento ele não tinha o conhecimento adequado da legislação. Quando você fala do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens, né, é complicado. Olha, se antes dessa pandemia falar de acabar com o imposto já era um palavrão para as economias, tanto municipais, estaduais e federal, imagina falar de acabar com o imposto no momento em que os recursos são escassos, momento em que o nosso PIB deve ter uma retração de mais de 10% esse ano. Se você produz menos, você arrecada menos, as despesas são altas, nós temos aí o funcionalismo público, aposentadorias, o Estado tem que honrar com isso, o poder público tem que honrar. Então, falar em diminuição de imposto hoje, na realidade brasileira, é mentira. É mentira. É enganar a população. Então, eu não sou desses que ficam prometendo aquilo que não dá para fazer. O que a gente tem que ter é consciência e trabalhar, já que não tem jeito, né, de diminuir imposto nesse momento, nós temos que não criar mais impostos, não aumentar impostos, não ficar revendo como a prefeitura. Eu tenho um imóvel, por exemplo, que eu ajuizei, né, entrei com processo administrativo na prefeitura e possivelmente devo ajuizar, caso não tenha o retorno adequado, porque aumentou em 3 vezes o IPTU. Baseado em quê? Então eles pegam, segundo me informaram, pegam de maneira localizada e vão aumentando. Então o que a gente tem que fazer hoje, manter a receita, trabalhar e evitar a corrupção, evitar o empreguismo. Se a gente pegar o que acontece hoje a nível municipal, não é só a nível municipal, isso é um problema, um câncer que assola o nosso país. A gente tem que acabar com o empreguismo. Os amigos do poder que estão lá ganhando salários altíssimos para fazer nada, para dar apoio político, né? Então a gente tem, até na prefeitura, a gente tem o nepotismo cruzado, né? Onde parente de um trabalha no gabinete ou na secretaria do outro. Então, o que a gente precisa fazer, antes de falar em aumentar imposto, é acabar com toda a estrutura de corrupção e empreguismo que existe hoje, inclusive na nossa prefeitura. E, num segundo momento, com uma administração séria, competente, aí sim pensar se é ou não passível, né, de diminuição de impostos. Agora, neste momento, falar em diminuição de impostos é muito complicado, até porque a gente vai ter um caos social muito grande aí para a gente poder compensar a nossa população. Ok. Ainda sobre empreendedorismo. Como solucionar o problema dos ambulantes que se concentram na região central da cidade, atrapalhando a mobilidade urbana, sem apreender suas mercadorias? Pois a gente está num momento... A lei existe, a lei é para todos e tem que ser cumprida, né? Mas a gente tem que buscar equalizar, tratar, né, desigualmente os desiguais, como já diria Rui Barbosa, né? Então, assim, simplesmente pegar o ambulante, eliminar o ambulante sem propor qualquer alternativa para que esse ambulante ele possa sobreviver, principalmente no momento de tanta informalidade em nosso país, porque é um contrassenso, mas é justamente essa informalidade, que ainda consegue sustentar um pouco a economia do Brasil num momento em que o desemprego é muito alto. Já era alto antes da pandemia, a gente estava num processo de recuperação, né? Mas ainda aumentou um pouco, né? Apesar de que essa política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes, para mim foi fantástica, né? Proporcionou um desemprego muito menor do que o que se esperava, algo em torno de 1,6 milhão de desempregados, né? Em números absolutos parece muito, mas se a gente comparar com os Estados Unidos, né, que tem uma população 1,5 vezes a do Brasil, nos Estados Unidos a gente teve 30 milhões de desempregados aí durante a pandemia. Então, nesse momento, a informalidade, paradoxalmente, ela consegue contribuir para a movimentação da economia, né? Agora, a economia ela tem que ter a retomada natural e acredito, com efeito, com essa retomada natural da economia, os ambulantes tendem a desaparecer. E aqueles, né, que já estão
acostumados com esse trabalho, a exemplo do que foi feito no passado, quando foi criado o shopping popular, quando no entorno da praça de esportes também, nós tivemos ali alocação de vários ambulantes, nós temos que criar mecanismos para que esses ambulantes possam se estabelecer e até como indicador de entrada na iniciativa formal. Para isso, existe no governo, eu costumo dizer que time de futebol tem lá goleiro, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro, meio de campo, atacante. No governo municipal existe também. Existe lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Ação Social, Secretaria de Infraestrutura, de Obras, enfim. O que a gente precisa fazer é que cada um que está posicionado ali atue bem dentro da sua posição. Então, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Chegar, tirar um ambulante sem propor alternativa, né, e sem maximizar um futuro para esse ambulante, simplesmente recolhendo a sua mercadoria, é algo que soa como desumano. Principalmente no momento que não tem emprego. Não tem emprego, eu preciso, né, vender, eu preciso comer. O que eu vou fazer? Eu vou saquear supermercado? Não dá. Então, assim, nós temos lá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para pensar, criar balcão de negócios, criar, né, um mecanismo para que essas pessoas, para que fique minimizado. Até porque também a gente não pode prejudicar quem está na formalidade, que são as empresas que pagam impostos. Então é um assunto muito tênue. Então não existe uma fórmula pronta para se falar, vai fazer A, B, C. Tem que ter sensibilidade, né, e tem que ter atitude, mas tem que tratar o problema. O que a gente percebe é que o problema não é tratado na sua origem. E aí, quando não é tratado, problema gerando problema. E aí o ciclo fica um ciclo vicioso, né? A gente tem que pegar esse ciclo e tornar virtuoso. Ok. Ainda sobre o mesmo tema, Silvano, é possível implementar o sistema de coleta seletiva em Montes Claros? Claro, perfeitamente. Eu acho que essa pergunta, a gente tem aí um prazo, né, de 2 minutos para responder. Eu não preciso de responder, porque é uma pergunta muito objetiva. As pessoas, elas gostam muito de reinventar a roda, né? Então a gente vê aí várias discussões. Tem discussões no âmbito municipal que já tem lei há muito tempo no âmbito federal. Nós temos legislação de 2010, a gente trata de meio ambiente, né? E um tema muito falado é com relação a lixão. A coleta seletiva está muito bem enfrenhada aí nessa questão. Então existe legislação específica. Vamos tratar e vamos fazer e vamos executar? Agora dá trabalho, por isso é que eles não querem fazer. Agora, Montes Claros também tem uma Secretaria do Meio Ambiente. Vamos cuidar? Vamos botar o secretário para trabalhar, para cuidar e para criar mecanismos? Naturalmente que é um tema que a gente não consegue também resolver da noite para o dia. Né? A gente tem um costume, a legislação ela é fruto exatamente dos costumes, da evolução da sociedade. Isso fica muito claro quando a gente aprende direito. E isso é muito claro quando a gente fala, olha, por que lá atrás, nos anos de 1900, mulher não podia votar? E hoje, mulher é fundamental na participação política da cidade, do estado, do país. Porque houve uma evolução e começou-se a perceber que é muito importante que a mulher participe do processo. Da mesma forma, lá atrás, a legislação ambiental ela era muito carente, né, de atitudes positivas. O meio ambiente não era tão penalizado. Então, com essa evolução, foi sentindo a necessidade de resolver problemas. Criou-se, então, uma legislação específica para tratar. Só que essa legislação ela não é cumprida. Então, eu tenho um zagueiro no futebol que não defende. Eu tenho uma Secretaria de Meio Ambiente que não trabalha para o meio ambiente. É mais ou menos a mesma coisa, nós estamos tomando gol. Então, nós precisamos fazer a coisa funcionar, nós precisamos fazer gol. Botar lá o atacante, vamos fazer gol, vamos pegar a legislação que tem, vamos fazer cumprir, seja na coleta seletiva, seja também em outros aspectos, né, do meio ambiente, na preservação de nascentes, enfim. E existem recursos que podem vir do governo federal para que a gente consiga trabalhar em várias áreas. Mas tem que ter vontade, né? Eu acho que coisas que dão trabalho, parece que quem está no setor público aí, recebendo e naquela coisinha mansa, dá trabalho, deixa lá que o outro faz, né? Não gosta de colocar a mão em vespeira, a gente tem que colocar para o próximo bem, para o próprio bem e para a própria sustentabilidade nossa no futuro. Nossa, quando eu digo nossa, estou falando dos nossos filhos, netos e por aí vai. Ok. Vamos lá. O tema agora é infraestrutura urbana.
Há anos, moradores que vivem próximo à linha de trem e à estação ferroviária reclamam que, além do barulho, tremor e desconforto causado pelo trânsito de trens nas proximidades da linha, atrapalham a vida dessas pessoas. Como resolver o problema da linha de trem e dos trens aqui em Montes Claros? Olha só, pelas perguntas que a gente enxerga, Miguel, já dá para ver que a gente tem muito problema. Muito problema. Muito se fala na questão da infraestrutura que foi feita aqui na nossa cidade, e aí a gente também tem que reconhecer esse trabalho da atual gestão, né? Não dá para ficar só jogando pedra, mas tem muito a se fazer, muito a se evoluir. Então, quando você fala do problema da linha férrea, você está colocando problema duplo. Problema que hoje está atrapalhando a população no seu entorno, e um problema que hoje está dificultando o acesso e até mesmo o transporte coletivo urbano. Então, o que a gente precisa fazer está no nosso projeto de governo. É algo que eu já vi em outros projetos passados aí. Acho que os candidatos gostam muito de prometer, gostam muito de falar, mas na hora de efetivar, de trabalhar, eu acho que dá um pouco de preguiça, né? Porque quando a coisa é fácil, eles vão fazendo. Quando é um pouquinho difícil, aí começa a dar preguiça. Recapear a rua, fazer asfalto é fácil. Bom, vamos fazer. Enfim, essas pequenas obras, vamos fazer. Mas na hora de pegar e fazer aquilo que dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que ter uma articulação com a FCA, né? A Ferrovia Centro-Atlântica, você tem que ter uma articulação com o governo federal, mas que é totalmente factível você colocar e fazer um anel ferroviário para desviar e, em contrapartida, ganhar aqui todo um trecho que vem ali, depois da Ponte Branca até lá o Distrito Industrial. Nós vamos ter uma via de circulação que a gente vai poder maximizar o transporte coletivo urbano, o transporte público hoje na nossa cidade, e que nós vamos reduzir em muito, e vai dar até vontade para muita gente que hoje tira o seu veículo de casa, vai dar até vontade de andar com o transporte público. Seja o transporte público, onde a gente tem aí uma quantidade maior de pessoas, como as lotações, como são conhecidos na nossa cidade, seja as pequenas vans, ou seja transportes públicos por aplicativo, né? E com custo muito mais baixo, né? Quando eu falo por aplicativo é porque você pode sistematizar isso, porque hoje você tem, né, empresas, né, como 99, Uber, etc. Mas eu estou falando, o público por aplicativo é aquele que o gestor público consegue direcionar e criar um site onde você tem ali exatamente do seu celular que hora e qual momento que você tem o transporte sendo, o veículo passando ali próximo de você e para onde ele se destina. Então, esse trecho, quando a gente resolve o problema dos moradores, nós também estamos resolvendo o problema do transporte público na nossa cidade. Isso para a gente é fundamental no nosso projeto. Nós vamos criar, né, um novo conceito de mobilidade urbana quando resolvermos. E o difícil é a articulação para tirar a ferrovia. Porque depois que fizer isso, o trecho já está terraplanado, já está muito fácil de você concretizar e reorganizar essa via de acesso. Ok. Ainda sobre infraestrutura urbana. Volta e meia, nos períodos de chuva, vemos vários bairros da cidade sofrendo com alagamentos, como São José, Canelas e inclusive a Avenida Sanitária. Qual seria a solução para resolver ou pelo menos amenizar o problema? Veja bem, o bom do pré-candidato, né, do candidato, quando ele se apresenta já enquanto registrado lá em sua, né, registrada a sua candidatura, é que parece que ele tem solução para tudo. É uma maravilha. Todo mundo senta aqui e fala, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Vamos resolver. Esse problema do alagamento é muito difícil de se resolver. É muito difícil. Passa por um problema de falta de plano diretor, de organização urbana na época. Nós estamos ali, quando a gente fala de São José, nós pegamos ali a Praça Flamarion Vanderlei, ali era um rio, ali era é difícil, vai alagar, está na Baixada. O que você pode fazer? Educar a população. Não vamos entupir bueiro, não vamos... ou o que a gente pode fazer? Diminuir essas chuvas torrenciais que hoje existem em Montes Claros. Difícil. Agora, a gente tem que amenizar. Como que vai amenizar? Não sei, não vou mentir. Eu não tenho estudo técnico para falar sobre isso. Agora, o que eu sei é que, dando para amenizar, nós vamos trabalhar para isso. Porque o que acontece? As pessoas normalmente elas fogem, os políticos fogem, eu já falei aqui, daqueles problemas que dão trabalho. Tudo que dá trabalho, ninguém quer colocar, dá trabalho. Vamos pensar em coisas mais fáceis. Até brinquei aqui, igual a questão do recapeamento, do asfalto, isso é fácil. E dá visibilidade, né?
A chuva parece que o pessoal sente, opa, choveu muito, deu problema. Mas as questões maiores, que são crônicas, né, históricas na nossa cidade, já passou por vários e está lá. Dá trabalho, ninguém quer cuidar. O que a gente pode falar é que nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar de tudo, porque tem dinamismo, tem vontade, né, e tem qualidade e competência para cuidar. E nós não somos de empurrar poeira para debaixo do tapete. O problema apareceu, tem que ser cuidado. Como eu te disse, se a gente tem uma equipe lá de 11, são 11 posições no time de futebol, nós temos que ter um melhor em cada posição. E tem que trabalhar, tem que gerar resultado. Não tem esse negócio de ficar ali só recebendo, amiguinho do poder, amigo do prefeito, amigo do vereador. Não existe, tem que trabalhar e tem que apresentar solução. Nós estamos vendo aí no governo Bolsonaro, cara, nós temos o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, ele é fera, está resolvendo problemas históricos e crônicos do Brasil. Por que ele está resolvendo e a gente não consegue resolver em Montes Claros? Porque ele é técnico, ele conhece e ele sabe fazer. Então a gente precisa colocar em Montes Claros pessoas que conhecem, que saibam fazer e atuar. É só assim que a gente vai conseguir resolver os problemas da nossa cidade. Ok. Encerra-se aqui a sessão de perguntas tema. E agora vamos à pergunta de um seguidor, em que você terá 2 minutos para respondê-la. Silvano, o senhor é conhecido na cidade como dono do Quero Pizza. Pesquisei na internet e descobri que a empresa tem dívidas altíssimas. O senhor quer se tornar prefeito, para ajudar a pagar essas dívidas? A pergunta é do @Matheus Oliveira. Que maravilha. Obrigado, Matheus. Matheus, é importante sua pergunta. Eu comecei aqui a falar, né, a minha motivação política, o porquê, né, de entrar para a vida pública, é exatamente para corrigir essas distorções. É causa e efeito. A nossa situação, a zona de conforto que se apresentava para mim até 2015, me gerou problemas de fato, né? Eu tive que escolher em algum momento. Fechava a empresa, fechava emprego, ou naquele momento as empresas, eu deixaria de recolher alguns impostos. Naturalmente eu fiz como qualquer pessoa normal faria. O problema causado pelo governo, pelas pedaladas, né, na época aí da nossa presidente, em 2016, onde gerou até o impeachment, naturalmente que eu fiz, e eu acredito que todos fariam. Deixei de pagar imposto. E olha que quando eu deixei de pagar imposto naquele momento, eu até pensei que eu ainda pudesse fechar empresas. E, consequentemente, no futuro, eu não conseguiria pagar era nada. Mas, graças a Deus, é o nosso trabalho, a nossa competência, apesar dos políticos, né, apesar dos oportunistas, que ficam o tempo inteiro usando o público em benefício do privado, nós conseguimos recuperar as nossas empresas, né? E até porque eu tenho um patrimônio pessoal. Meu patrimônio pessoal, quando você fala de dívida altíssima, isso é muito questão de referência, né? Mas essas dívidas aí, elas não estão próximas de 20% do meu patrimônio pessoal. Então, a gente divide muito o que é pessoal, né? Tudo que foi acumulado como lucro naquele momento, até 2015, 2016, foi gerando um patrimônio pessoal, totalmente previsto na legislação. A partir daquele momento onde as empresas tiveram um momento de dificuldade, realmente as empresas acumularam algumas dívidas fiscais. Essas dívidas fiscais, inclusive, já são objeto de refis. O presidente Bolsonaro acabou de sancionar, né, tem um mês aproximadamente, acabou de sancionar uma lei onde consegue facilitar e dividir esses pagamentos e nós vamos aderir ao refis e a própria empresa vai arcar. Mas caso a empresa não tenha como, nós já temos patrimônio pessoal, não precisa de política para isso, tá? Nós estamos entrando na política exatamente para que esses políticos de plantão não tomem atitudes, não deem canetadas inadequadas e essas canetadas venham a se reverter contra a gente. Isso não é só comigo não, tá? Porque ninguém criou refis, o governo federal não criou refis para facilitar pagamento para empresas lá do Grupo Quero Pix. É o Brasil inteiro. Então eu preciso que você observe, que você leia mais o que está acontecendo na nossa economia, o que aconteceu aí para trás, que você vai concluir que nós empresários hoje, nós somos vítimas de políticos corruptos, de políticas corruptas, de pessoas que se apropriam do público em benefício privado, geram déficits absurdos e, consequentemente, quem tem que pagar a conta? Nós, empresas, e nós também, pessoas físicas. Porque se o Brasil vai mal para as empresas, vai mal para os empregos também. Então, nesse sentido, né, é uma reflexão e cheguei a uma conclusão. Se depender de mim, isso não vai acontecer mais não. Vou sair mesmo, estou aqui dando a cara,
sair da zona de conforto para enfrentar e para mostrar que nós temos condições de fazer diferente. E temos mesmo. Até porque uma canetada inadequada também a nível municipal com relação à restrição da economia local em função dessa pandemia, no meu entendimento, totalmente inadequada, no primeiro momento, adequada, nos primeiros 30 dias, para entender o que era essa pandemia. Mas depois, ficar mais 60 dias, 90, 120, com atividades fechadas numa cidade onde a gente não tem um índice de contaminação alto, isso para mim é poder público agindo mal e gerando prejuízo para N pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e gerando futuramente um caos que se avizinha e foi até objeto da primeira pergunta aqui com relação às consequências do Covid-19. Mas então, para deixar muito claro, ainda que necessário, o meu patrimônio pessoal cobre e sobra qualquer situação de dívida fiscal. Mas como não fui eu que criei o problema, eu vou aderir à lei. Simples, a lei do refis proporciona que a gente consiga fazer o parcelamento e resolver essas questões. Silvano, agora você terá 2 minutos para poder mandar um recado pessoal um recado para o pessoal em suas considerações finais. Bem, é isso. O recado hoje, claro, e eu sofri isso, acabei de falar, é que os bons não se acomodem, porque o silêncio dos bons potencializa os maus. Então, muitas pessoas ficam ali na sua zona de conforto, ficam quietas, não participam ativamente da nossa vida política, mas as consequências vêm. E as consequências vêm como um tsunami. E foi o que ocorreu, porque se até 2015, antes desse problema, eu estava expandindo, abrindo lojas em outras cidades, no momento do impeachment, no meu caso específico, perdemos ali 30% de faturamento e tivemos que repensar todo o nosso modelo de negócio. E não foi somente com a gente, com tanta gente. Então, o recado, o pedido, a experiência é que não se acomodem. As pessoas boas, elas têm que desafiar, elas têm que entrar e elas têm que buscar fazer a diferença. Porque se não agirem dessa forma, não tenha nenhuma dúvida, lá na frente elas vão pagar o pato. Eu costumo dizer, eu não tenho coragem de deixar as minhas empresas serem administradas pelos políticos que estão aí. Eu não tenho. Raríssimas exceções. Então, eu vou deixar a minha cidade ser administrada por eles. E as consequências que virão? Virão para mim também. Virão para você, que está aí, calado, omisso, na zona de conforto. E as dificuldades futuras, elas vêm e elas são implacáveis. Então vamos trabalhar, talvez tudo isso que tenha acontecido muito mais para eu enxergar como missão. Uma missão tentar estremecer, tentar acabar ou pelo menos minimizar as ações nefastas desse sistema político que a gente vive. Então é essa a nossa observação, é esse o nosso conceito e estamos aí juntos para dar a cara e para mudar a nossa cidade. Ok. Muito obrigado, Silvano. Muito obrigado, pessoal. Valeu.